Vamos para o próximo assunto. Uma investigação da Polícia Federal tem apurado a participação, de militares na entrega de armamentos e treinamentos a facções criminosas no Rio de Janeiro. O crime organizado é isso, a característica dele é a simbiose, mistura com o poder público. De acordo com as investigações, o recrutamento do crime organizado vem se intensificando por conta de uma disputa por territórios e poderio bélico e econômico. Na última semana, a Polícia Federal prendeu um cabo da Marinha sob a acusação de operar drones que lançavam granadas para o Comando Vermelho. A ação foi parte da Operação Buzz Bomb, que tinha como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva relacionados ao tráfico de drogas e à violência no Estado. Durso, em 93, o PCC eram 8 caras num time de futebol, num presídio na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. 8 caras num time de futebol. Hoje é a maior organização criminosa da América do Sul, uma das maiores do mundo. O que nós fizemos em todos esses anos e o que continuamos não fazendo para o crime organizado continuar dessa maneira? O Brasil está com a atenção toda em disputas de ego para lá e para cá, briga por causa da internet, o que falou isso, falou aquilo, e o crime organizado, o tráfico de drogas, a corrupção continuam crescendo. São 31 anos de evolução dessas facções criminosas e eles perceberam que podem atuar de maneira discreta. Antigamente, quando essas facções tinham seus membros roubando no farol, cometendo crimes que a imprensa cobria, eles estavam sempre muito expostos. Eles perceberam que talvez com uma atuação mais discreta, se envolvendo no poder público, colocando agentes envolvidos também nesses cargos de poder, eles poderiam crescer longe da vista da imprensa, da população, e assim aconteceu nesses 31 anos. E quando nós nos dermos conta, quando a gente se deu conta, era um mega poder, que é dividido em várias facções no Brasil. Me chama a atenção essa notícia, até o uso da tecnologia, Eu trabalho com crime cibernético, direito digital, vejo que muitas vezes a polícia tem dificuldade em usar drone, até porque falta investimento público, mas as facções estão usando o drone para atacar bomba, me parece até cena de guerra lá da Rússia e Ucrânia. Então, tecnologia a serviço do crime, drone para fiscalização, para envio de droga, até para soltar granadas, é o que tem feito as facções no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, também a notícia traz esse envolvimento de agentes públicos, policiais, que se envolvem de alguma forma nessa situação, ou qualquer tipo de agente público que deveria estar totalmente distante, combatendo o crime organizado e não se rendendo ao poder econômico que hoje é bilionário dessas facções. É triste ver o que está acontecendo. Diogo da Luz, aonde nós vamos chegar? Porque a característica das organizações criminosas tem associação criminosa, que é de 3 ou mais caras, e a organização criminosa, que são 4 ou mais. A diferença entre essa quadrilha ou bando e a organização criminosa é que a organização tem uma estrutura piramidal. Quem está embaixo não sabe o cara que está em cima está fazendo. Tem divisão de tarefas e a característica do alto poder de corrupção, corruptor. Dessa maneira é difícil porque o Estado tenta combater, mas o crime organizado está dentro de parte do Estado também, Diogo da Luz. Dentro de grande parte do Estado, talvez não seja a palavra certa, dentro de parte de quase todos os órgãos do Estado, de pequenas partes de quase todos os órgãos do Estado. E o caso desse cabo é impressionante, porque apareceu uma gravação, Capês, dele dizendo mais ou menos assim: ô chefe, se referindo ao chefe do Comando Vermelho ou quadrilha que fosse, ô chefe, agora tem uns drones novos que nós precisamos comprar aí, que a gente coloca uma garrinha e pega a granada, aquela granada pequenininha, e prende ela lá e amarra o disparador dela, e aquela garrinha, na hora que a gente quer, que está em cima do bolinho dos inimigos, a gente abre e ela explode. Falando assim, em detalhes, como ia fazer a coisa. É impressionante, um cabo da Marinha. E a gente vê isso, infelizmente, em guardas municipais, em polícias militares, polícias civis, em assembleias, em câmaras de vereadores e um monte de lugares, onde você tem uma maioria fazendo um trabalho sério e muito bem feito, mas hoje uma minoria, pequena minoria, fazendo um trabalho terrível. E se a gente não tomar cuidado, essa pequena minoria vai só crescer e tem o risco de um dia se tornar maioria, e aí sim nós estaremos perdidos. Henrique Kriegner,
Não adianta chorar o leite derramado. Nós fechamos os olhos para a questão carcerária, para o crime organizado, empurramos com a barriga. Aqui em São Paulo era proibido falar PCC, não se podia falar o nome da sigla. Claro que ela cresceu dentro do silêncio por causa disso. Agora estamos atuando, ainda que tardiamente. Agora, como fazer daqui para frente? Parece que nós continuamos errando, porque eu não vejo o foco da atenção do país para o combate às organizações criminosas. Nós estamos com foco sobre delitos de opinião, o que as pessoas estão postando, brigas de ego. E realmente o crime organizado está crescendo e o tráfico de drogas está grampeando, está indo para cima, está cooptando gente, crianças que para estar na escola são remuneradas a preço de ouro para atuar no tráfico de drogas ou às vezes como olheiros. Como fazer, a não ser, aqui a Jovem Pan vai fazer a sua parte, nós vamos ficar em cima deste assunto permanentemente, mas eu quero ouvir a sua opinião com a tua experiência de cientista político. Como é que isso afeta a vida e o desenvolvimento de uma sociedade? Afeta demais, Capês, e essa nuvem de fumaça, né, a cortina que se coloca de frente de tudo isso, não é uma cortina acidental e também não vem aí da inocência do povo brasileiro. É muito importante a gente pontuar isso, que é uma questão construída. Cada vez mais, através dessas últimas operações conduzidas pela Polícia Federal, a gente está vendo como o próprio crime organizado no Brasil lava dinheiro através de entretenimento, através das bets, através de influenciadores, através de inúmeros outros recursos aí que às vezes entorpecem até um pouco do senso crítico que a gente pode ter esperar do próprio povo brasileiro. E também é importante a gente lembrar que nas altas cadeias de comando do próprio Brasil. A gente tem aí, nas notícias, na última semana, a soltura de mais uma pessoa envolvida com o PCC sendo ordenada lá por cima, direto, vinda da Suprema Corte Brasileira. Então, está na rua, era para estar preso, está na rua e foi uma ordenança direto de um dos nossos ministros. É aí que vem a pergunta, né? A quem interessa que o crime organizado ele ganhe tanto espaço? Por que a gente tem tanta dificuldade em se chegar? A gente tem visto, e é motivo de celebração de todo brasileiro de bem, realmente as operações da Polícia Federal, a Polícia Militar aqui em São Paulo, tanta coisa desde a Cracolândia aqui na capital, como também por todo o estado, tanta coisa vindo à tona. Mas parece que encontra costas quentes quando o assunto vai subindo para cadeias maiores. E aí fica a pergunta, a quem interessa o crescimento das organizações criminosas se profissionalizando? Deveria ser motivo de escândalo, Capês, a gente saber que uma organização criminosa aprendeu a usar drones para lançamento de granadas. E se uma está fazendo isso, como foi o depoimento da própria operação de um dos líderes ali da operação, as outras também já têm esse know-how. Exatamente, é o que eu diria. O Oriente Médio é aqui. Doutora Raquel Galinatti, como fazer, então, no momento em que você tem, por exemplo, decisões dos tribunais superiores dizendo que a posse de até 40 gramas de maconha não se presume para tráfico, mas para uso próprio. 40 gramas de maconha você pode fazer com mistura 120 pacaus, 120 cigarros de maconha. Então, alguém parado na porta de uma escola com 120 cigarros de maconha, embora não seja uma presunção absoluta, está na decisão, presume-se que é para uso próprio. O cara vai se intoxicar com 120 cigarros de maconha. Uma outra decisão é que o sujeito que, por exemplo, a Polícia Militar para numa batida, numa inspeção de rotina, encontra com ele armas, drogas, também é nulo porque não teve justificativa. Porque a intuição da polícia não vale como... Eu queria ouvir a senhora como polícia, queria ouvir o Durso também, o lado dos advogados. Mas, Durso, espera um pouquinho também. A polícia tem que ter uma certa discricionariedade. Eu quero te ouvir, mas antes eu quero ouvir a polícia. Chama a polícia que a doutora Raquel vai falar. Essa afundada suspeita, ela tem que ter justificativa se o criminoso ele aparenta estar portando drogas ou armas. O tirocínio é a situação em que a polícia, o policial, previamente, ele pode determinar com o seu olhar, com a sua prática ali atuando no combate ao crime, ele não tem hoje uma garantia legal
para poder abordar. São respostas silenciosas de que o criminoso ele está livre para sua prática criminosa, de que o criminoso ele não vai ser incomodado pela segurança pública. É uma inversão completa de valores. Voltando nessa temática, quando a gente fala de criminosos entranhados em organizações do Estado, no caso das Forças Armadas, da Marinha, a gente vê um caminho para o narco-estado, em que a forma de compliance e corregedoria para apurar muito seriamente, ela fica flexibilizada, ela fica larga. E nós percebemos as políticas de segurança pública focadas em outro aspecto, na vigilância constante e permanente daquele policial que está correto exercendo a sua função. Então, são várias mensagens não tão subliminares de que o Estado ele desconfia do próprio Estado, porque o braço armado do Estado é o policial. As Forças Armadas, a gente fala no Estado entre combate com guerras alienígenas fora do nosso Estado, mas a gente pode fazer um paralelo completo. O próprio Estado não acredita naquele que tem a legitimidade de proteger não só o Estado, a soberania, mas também a sociedade. Então a gente vê toda essa inversão de valores, essas mãos cada vez mais atadas de nós policiais podermos avançar e proteger com seriedade e excelência que sabemos fazer. Ô, Durso, eu hoje sou advogado, 36 anos de carreira no MP. Muito bem-vindo. Me aposentei, tenho muito orgulho, viu, da OAB. A OAB, inclusive, em momentos críticos, dramáticos da história do nosso país, sempre esteve ali corajosamente se opondo contra o abuso de poder. E tenho inúmeros amigos aí nos tribunais superiores, participamos de congressos juntos, então não é questão pessoal. Eu não concordo com essa decisão, que, por exemplo, o sujeito está numa motinho, aí ele vê um comando da Polícia Militar, ele se assusta, tenta fugir e é pego. Que isso significa arbitrariedade, que seria mera intuição. Eu acho que são indícios concretos. Então, essa decisão, eu não concordo. E acho que ela tem um potencial de amarrar a ação policial muito grande. Mas eu quero te ouvir. Nós estamos falando de advogado para advogado. Eu, embora advogado, não concordo com essa decisão. Mas eu queria ouvir a sua opinião, do ponto de vista jurídico. Capês, eu concordo com você. Até porque a gente sabe que a lei traz os limites da atuação policial. Tem muita prova que é nula. O policial, por exemplo, não pode conseguir uma confissão ou acesso a um celular mediante tortura. O policial tem uma proibição constitucional de fazer uma busca e apreensão dentro do ambiente domiciliar. Nós temos já as limitações da atividade policial dentro da lei. A questão da fundada suspeita também é uma previsão legal, que deveria ser uma justificativa para um policial que está ali numa atuação ostensiva, também como diz a lei, de poder fiscalizar um carro, de poder fiscalizar uma moto, de poder fazer algum tipo de abordagem. A questão é que tiveram alguns casos absurdos em que a polícia encontrou o conteúdo, o material ilícito e foi considerado prova nula. Foi desentranhado dos autos porque o policial ele não deveria ter buscado. Isso, eu concordo com a Capês, é absurdo. Então o policial ele tem que ter essa liberdade dentro dos limites legais. É claro, ninguém quer a polícia abusando dos poderes que tem, mas a lei já traz esses limites. O problema é que quando há essa questão da dúvida, porque a lei ela não traz especificamente um rol, ela é interpretativa. Quando ela fala de fundada suspeita, o que é fundada suspeita de um policial para conseguir fazer uma abordagem e procurar uma prova que pode ser o grande material a comprovar ali a situação do ato ilícito. Então eu estou com o Capês, eu defendo que a polícia ela precisa ter mais liberdade dentro dos limites legais, claro, tirando tortura, tirando buscas e apreensões, que precisa de mandado prévio, a gente sabe tudo isso. O problema é proibir a polícia de abordar o indivíduo na rua e dar uma olhada no carro dele. É óbvio que ninguém está falando de arbitrariedade, provas ilícitas, mas olhar, ter uma suspeita, fazer uma abordagem, agora a polícia não pode nem isso. Eu participei de várias operações com a Polícia Civil, com a Polícia Judiciária, com a Polícia Militar, muitas operações. Era mais fácil trabalhar. Hoje está difícil. Então agora eu vou só, para ficar nesse assunto, eu quero abordar uma outra abordagem, um outro enfoque do Diogo da Luz, do Henrique Kriegner. Você tem hoje presos no sistema carcerário que é dominado pelas organizações criminosas. Estão lá dentro, ninguém está querendo tapar o sol com a peneira. O jeito de entrar lá é treinado
para ser um criminoso. Inclusive, ele é recebido pela comunidade, já tem a sua toalhinha, o seu sabonete, e fala, agora você deve tanto para nós, eu não tenho dinheiro, então nós vamos te proteger, depois quando sair você vai praticar um crime para nós. Todo mundo sabe como é isso. Lavagem de dinheiro, o sujeito é preso e continua praticando o crime, interpretações polêmicas da justiça que acabam anulando muitas operações policiais, aquelas poucas que são realizadas com sucesso, o crime organizado corrompendo todo tipo de agente público. Então agora vamos mudar. Você está lá, você é uma empresa estrangeira e você está olhando aqui o cenário para aplicar seu dinheiro aqui no Brasil. Tá certo que os juros lá nos Estados Unidos, o Fed vai baixar os juros, aqui vão subir, posso aplicar o dinheiro em renda fixa para ganhar um jurinho maior. Mas eu estou falando em realizar obras. Déficit fiscal aumentando. 50 bilhões de reais para emenda parlamentar. Emenda PIX que você não sabe quem mandou. Agora a Polícia Federal começou a investigar, tem um sujeito mandou, um deputado mandou 2 milhões de reais para uma cidadezinha que tem 2 mil habitantes. E está mandando mais 2 agora, 4 milhões. Uma cidade de 2 mil habitantes, provavelmente para a empreiteira dele fazer alguma obra. Tem que ser investigado. E o crime organizado, a situação de insegurança econômica, instabilidade política, insegurança jurídica e a criminalidade. Como a gente fazer para tornar esse país viável, com todos os recursos que tem, para começar a retomar o desenvolvimento econômico sustentável e não esse voo de galinha que está ocorrendo hoje? Capês, eu acho que eu diria com muita segurança que esse é talvez o momento ideal desde que tenhamos estadistas de verdade no comando. Porque eles vão pegar uma situação com tantos problemas, como você falou, e outros que nem dá tempo da gente ficar mencionando aqui, e começar a mostrar para o mundo que nós temos soluções, que nós vamos começar a simplificar o país juridicamente, que nós vamos colocar os presos, os condenados de verdade, os bandidos de verdade na cadeia, e não muitas pessoas que às vezes não precisariam estar lá, mas tem muitas que estão soltas e deveriam estar lá, que as regras serão simples, que os investimentos serão livres, entrem quando quiserem, saiam quando quiserem e muitas outras medidas. Esse estadista, não tenho dúvida alguma, ele teria os olhos de todo mundo para ele, conseguiria convencer o Congresso, conseguiria fazer a diferença e o mundo viria investir aqui em ideias de longo prazo e a gente começaria a mudar o Brasil de verdade. Ô, Henrique Krieger, nós precisamos ter, em primeiro lugar, marcos regulatórios para as áreas em que merecem investimento. Você tem um crime organizado, a gente vai aqui, capaz dele vir aqui ainda ser morto, o latrocínio para levar o Rolex dele. Então, eu pergunto para você, como... Eu compartilho, acho que o Diogo da Luz, claro que é um homem que acredita no país, ama o país, como todos nós, e quer ter uma visão otimista. Então, nós temos que ver, o país está entre as 10 maiores economias do mundo. Mas não adianta também a gente ficar só passando pano. É preciso apontar o dedo na ferida, porque nós estamos nos boicotando há muito tempo. Costumo dizer que o Brasil leva 10 anos pensando em como fazer o óbvio para começar a fazer no 11º ano. Qual a sua avaliação e como a segurança pública, o crime organizado, podem afetar o crescimento, a retomada do desenvolvimento econômico contínuo e não abrupto? E eu complemento isso, Capês, parece então que a gente pensa por 10 anos como fazer a mudança, faz no 11º, e quando faz errado. Essa é a grande impressão que dá, e começam mais 10 anos de discussão para ver o que foi dado de errado e como é que pode mudar, e aí acaba a gente realmente segurando um pouco do otimismo. Mas eu acredito ainda no Brasil, acredito que dá para fazer bem, dá para fazer certo, e óbvio que essa mudança vai passar pelo nosso Congresso. Mas eu estou vendo aí a gente tentando trazer essa discussão para o âmbito das leis, e fica difícil a gente acreditar mesmo, assim, de fato, e numa mudança a curto ou mesmo médio prazo, se a gente está olhando para um STF que trabalha da maneira como trabalha. Eu volto a trazer esse ponto e o foco da discussão nisso. A gente está falando de um país que até o direito de livre expressão, ele é relativo hoje em dia. Então, nós podemos falar aí sobre mecanismos legislativos que a gente poderia acionar, facilitando uma série de processos, desburocratizando
desburocratizando o Brasil, trazendo maior certeza de pena, porque é bem sabido por todos na comunidade jurídica que não é a severidade da pena que vai evitar o crime, é sim a certeza dela, é a garantia que essa pena vai de fato acontecer, que não vão vir milhões de subterfúgios aí para ajudar o bandido em detrimento da sociedade. Tudo isso precisa entrar, mas ainda não temos garantia de liberdade de expressão, a gente ainda tem redes sociais sendo tolhidas por questões políticas, nós temos parlamentares tendo o seu direito de falar, de poder falar ameaçado, sendo intimidados nesse sentido também. Então, nesse cenário fica mais difícil mesmo. Agora, se a gente tiver uma mudança, inclusive, da postura do Senado no seu devido ofício constitucional de fiscalização do STF, aí eu acredito com mais veemência que nós vamos ter uma mudança chegando logo. E como disse o Diogo da Luz, a gente precisa de um estadista que acalme o país, que pare com essa polarização, que tente unir todos em prol da retomada do crescimento, porque nós estamos com as prioridades completamente invertidas.